vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu digo, porque eu vou para o Pai. Mas aquele que crê em mim, obras maiores fará. Que a gente tem a informação ela nos ensina. Mas é você, depois que você aprende o que é a informação, agora você tem que aprender a executar a informação. Sim. Então, isso, a gente tem que estar regrando direto. A gente fala assim, como a gente fala, ninguém é obrigado a jejuar, ninguém é obrigado a orar, ninguém é obrigado a ir, ninguém é obrigado a fazer nada, porque a Bíblia fala que nós não somos obrigados a fazer nada. Né? Nós não somos. Né? Mas a gente sabe que se eu tenho assim como plano de vida, como eu tenho assim como vontade, eu quero viver eternamente com Deus, eu preciso, sabe? É tipo assim, o cara que é atleta, a gente vê, é bonito, né? Um corpo bonito, o cara faz um monte de coisa, mas esse cara deixou de comer gordura, deixou de comer sal, deixou de comer açúcar, esse docinho que a gente come lá, que a gente se delicia, pizza de sexta-feira, não existe para ele, irmão. A vida dele é regrada, e ele só é exercício e coisas que são saudáveis. É a mesma coisa. Se você quer morar eternamente com Deus, as pizzas da vida, que a gente fala, né, que vem te intoxica você, né, elas têm que sair, mano, não pode ter. Sim, se a gente quer ter um corpo espiritual bonito, limpinho, a gente tem que eliminar tudo isso. É, isso aí. Todos os prazeres mundanos. Que a Bíblia chama de concupiscência da carne, Sim, né, que é exato. o desejo da carne. Tem que acabar tudo. Uma hora a gente faz um estudo sobre concupiscência da carne. Perfeito, combinado. O segundo qual que é? O segundo Muito bom. coração qual que é? O segundo é que a semente caiu, mas caiu em solo pedregoso e não germinou. Isso. Então, e esses daí são o quê? Esses daí são aqueles irmãos, né, aqueles irmãos que são emotivos, né? Sabe aquele irmão? Quem não tem, que é a igreja que não tem aquela irmãzinha que quando começa a falar, chora, né? E o irmão que chora e dá glória a Deus. E você começa a falar, ele já chora. É emotivo. Isso aí, a gente fala, é bonito você ver. Né? Seja, aparentemente a palavra está trabalhando, mas nem sempre a palavra está trabalhando. Porque a pessoa que é emotiva tem um problema. Ela é emotiva para coisa boa, mas é emotiva para coisa ruim. É tipo assim, ela dá risada, fica alegre fácil, mas ela fica nervosa fácil. A pessoa emotiva é isso. E o cristão emotivo, ele tem esse problema. A palavra dele recebe com alegria, né? Isso que a Bíblia, que Jesus fala, né? Ele recebe com alegria. Só que ele não tem uma raiz própria, né? Ele não tem, ou seja, ele só recebe com emoção. Porque quantas vezes, irmãos, eu trazendo uma palavra, aí eu falo assim, o diabo fez isso na vida da pessoa, glória a Deus. Eu falo, irmão, para com isso. Que isso, tá dando glória a Deus porque o diabo... a pessoa fica sem graça. Porque às vezes é isso, a pessoa emotiva é isso. Ela dá glória a Deus, ela nem sabe porque ela tá dando glória a Deus. A pregação tá lá, muito bem pregado, o pregador se preparou bem, a mensagem é ótima, mas a pessoa é emotiva, ela só chora, ela só pensa nela, entendeu? Irmãos, a gente tem que tirar esse lado emocional do lado, já a coisa... A gente viver o evangelho, a gente tem que ser maduro. Porque quando a gente for menino, a gente vai ver de leitinho, não vai dar certo. A gente precisa ir pra feijoada, né? Com certeza, tem que ir pro alimento sólido. Isso. Tem que ser assim. Então, assim, a pessoa, quando ela recebe essa palavra vem de encontro, ela recebe muito bem. Só que ela, como é emotiva demais, aí então a raiz começa até querer, mas não dá, porque o lado rochoso vem e acaba fazendo ela morrer. Pressiona. Pressiona ela. Em uma hora vem o sol e queima tudo. Justamente. Por quê? Porque ela não está enraizada, ela está superficial. Que é isso que diz, né? Ela não tem raiz própria, né? Sim. Porque a raiz própria é aquela que desce na terra e ela vai expandir e tal, vai tirar os que precisa para alimentar aquela planta, né? Mas se ela tá ali, ela tá querendo nascer, mas não tá conseguindo puxar nada que a terra dá para ela fica frágil. Aí quando você falou, né? O sol bate, não precisa muito para queimar ela. Queima fácil. A palavra de Deus não pode ficar superficialmente em sua vida. Justamente. Isso quer dizer aparentemente.
Você vai pra igreja, tá bonitinho, todo mundo olha, eis que aí vai um crente. Só que só Deus sabe o que tem no interno. Então a gente pensa, pra todo mundo eu tô bonito na foto, mas e no interno? Deus não se preocupa com o exterior, e sim com o interior. Como a gente falou nesses dias, né? O que condena, o que fala, Contamina um homem, contamina não é o que vem, é o que sai. Esse coração, se esse coração não tinha, pode ser o paletó francês, né? Sim. Mas se a Bíblia, a melhor Bíblia de estudo, fala bonito, eloquência 10, mas o coração é rochoso, irmãos. Sim, a palavra não pode ficar superficial, de forma alguma. Não pode ficar somente no consciente, ela tem que invadir o seu subconsciente. Para isso você tem que regar ela, orar, tem que permanecer, persistir. E dando mais abrir uma parênteses aqui na nossa conversa, sobre pessoas que estudam muito, né? Isso que o Thiago está falando, a coisa superficial. A pessoa tem as melhores enciclopédias, acompanha até os melhores teólogos, né? Os americanos, os europeus, tal. Pega os melhores do Brasil, aprende, mas só que essa pessoa, ela aprende, sabe pra quê? Só para ir lá na igreja e pregar. Só para... Não resolve. A gente tem que aprender primeiro para nossa salvação, Sim. ponto, né? Mas também, a gente que quer ser salvo, a gente quer que as pessoas também sejam salvas. Então você tem que aprender pastor, mas você está lá na pregação, você está pregando na igreja. Não, na igreja tem um grupo de pessoas que está lá, aquelas pessoas, elas estão tratadas já. Você vai lá para pregar para quem já está querendo tratar, aquilo ali já tem um processo de Deus. Agora, ir lá fora, irmãos, você precisa levar, você precisa ter obras, sabe, boas obras, né? Você precisa ter ações, fazer coisas para que pessoas possam melhorar. Porque tem gente que não chega na igreja, por quê? Porque tem um processo entre ela e a igreja que é um bloqueio, ela não consegue. Então você que estuda muito, irmão, vai lá fora. É você pegar o arado. Vai e começa a preparar as pessoas para que elas consigam ter uma visão melhor e quando elas chegarem numa igreja, receber a palavra e ser salva. Agora a gente só quer ficar nos púlpitos da igreja, né? Você, sabe, recebendo elogios da igreja, né? E todo mundo fala, você é uma bênção, um pregador bom. O pregador bom é aquele que vai lá no arado, irmãos. Vai lá e anuncia a palavra para quem está lá fora. As 4 paredes da igreja, a maioria que está lá já está arrumado, já Deus já acertou. Alcançou, entrou, agora precisa ir trabalhar para que as pessoas que estão lá fora possam chegar e trabalhar e viver com a gente no reino de Deus. Então, estudar só para ganhar elogio das pessoas, irmão, é melhor você estudar outra coisa. Perfeito. É isso mesmo. Agora o próximo. Terceiro, né? O próximo é um lugar espinhoso. Aí cresceram uns espinhos e comeram a semente. Lançaram a semente. Porque na verdade ele cai já no lugar espinhoso, né? Sim, já quando ela vai crescer, antes. o negócio o espinho já está te esperando. Já tá. Já tá te esperando. Aí quando começa a crescer, aí o espinho vai e sufoca. E no caso aí, com a ideia que Jesus dá, fica pior do que o do rochoso. O do rochoso ainda consegue, né? Ter ainda permanece por mais tempo. Tem uma raizinha ali, mas é pouca, mas ainda tá ali. Já aqui nem consegue criar raiz. não dá. Porque o espinho já está lá. E o que é o espinho já está lá? Porque o que é o problema dos espinhos? Preocupações. Preocupações que a terra nos dá, né? A nossa vida aqui terrena nos dá. Trabalho, escola, família, doença, dinheiro. E o que você quiser vai pensar. O carro que deu problema. Porque todo dia, como a Bíblia fala, basta um mal de cada dia, né? Isso. Já tem. Então, esse mal tem um monte, que são o quê? Os espinhos. E a gente, às vezes, que fala assim, por exemplo, o Tiago é o quê? O Tiago é meu esposo, é pai, é filho, né? Ele é sobrinho, ele tem amigos, ele tem irmãos da igreja dele, certo? Ele trabalha, nós já falamos 7 itens aqui, que esses 7 itens aqui tem que ter uma preocupação boa, né? Então, assim, isso daí já é? Isso daí são os espinhos, irmãos. Sim. Os espinhos. Então a gente precisa saber lidar com tudo isso daí. E assim, é possível? Não é possível. Só é possível quem consegue ter a presença de Deus para que dia após dia vá resolvendo aquilo que é necessário. Sim.
E a palavra quando vir, se a gente... É tipo assim, o camarada tá lá na rua. Aí ele é marido, então ele brigou com a esposa. Ele é pai, o filho dele tá dando problema na escola. Aí ele é filho, a mãe dele tá doente. Aí ele tem os tios dele, muitos tios dele tá passando problema financeiro. Aí lá no serviço dele, a fé tá falindo, sabe? E aí, quer dizer, um monte de coisa. Aí eu chego com um folhetinho e falo assim, ó, Jesus te ama. Irmão, Acho que vai... o cara vai comer esse folheto seu. Ele pode, sendo muito educado, pegar, obrigado, mas isso daí, irmão, ele pode até ler, mas não vai resolver. Porque a cabeça não vai dele penetrar. Não vai, não tem como. Não tem como, o espinho não deixa. O rochoso você vê que ainda consegue ter uma esperancinha de uma raizinha. Agora esse não tem como. Não tem como. Então o que vai resolver isso daí? É o semeador? É a semente? Não, somos nós que precisamos, né? Precisamos. Porque é aquilo coisa. Saber lidar. Para você ir para o hospital, você tem que entender que você está doente, né? Então é isso. Para você ir no restaurante, você tem que entender que você está com fome. Então a gente Tudo precisa... depende de uma ação nossa. Justamente. A gente precisa ter atitudes para que Deus venha e faz aquela obra maravilhosa. Tem um versículo que diz: achegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. É como imagina você e Deus. Você tem que dar um passo primeiro em direção a Deus. Ele dá um passo em direção a você. Você dá um, ele dá um. Você dá um, ele dá um. E assim vai. Mas o problema do cristão do século XXI é que ele quer que Deus dê o passo primeiro. Deus tem que resolver tudo. Mas a Bíblia não fala: ficai-vos parados e Deus aí até você. É achegai-vos a Deus, é buscar a Deus e Ele vai chegar até você. A gente tem que ir até Deus, a gente tem que dar um passo de fé em direção. Ó, nesse exemplo que o Tiago deu, eu tenho um salmo que eu amo, que é o Salmo 37. Ele diz assim, ó, veja só, ele diz, não te indignes, quer dizer, ele está falando para você, por causa dos malfeitores. Não tenha inveja, ele está falando para você, dos que praticam a iniquidade, pois eles, dentro em breve, definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Aí ele fala para você, ó, confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te na verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Mais uma para você. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais Ele fará. Nós vemos aqui várias coisas que a gente tem que fazer. Você vê que todos esses versos aqui, a gente vai fazendo algumas coisas e Jesus faz uma. Então, assim, eu tenho que, sabe, eu tenho que buscar, irmão. E é claro que eu dependo de Deus. Sim. Mas eu tenho que querer buscar. Tipo assim, né? Que eu quero buscar o Senhor, aí Ele vem e chega até mim e Ele faz aquilo que é preciso. Então, se eu ficar nessa daí, se Deus não me fizer, se Deus não me der, já era. Não, já era, e depois, quando chegar a eternidade, já era. Já era mesmo. Felizmente, reino dos céus, já era. A escolha do Senhor, então, funciona para aquele que quer ser escolhido. Deus já escolheu te abençoar, te curar, te dar vida eterna, só que a gente tem que escolher a mesma coisa que Deus escolheu. E assim tipo assim, será. Você tem 1 milhão, você quer me dar, eu não quero, sabe me dar? Não tem como. É mais ou menos isso, é simples, irmão, é simples. É bem lógico. Agora, se ele tem 1 milhão e ele quer dar para alguém, o que eu vou fazer? Eu vou agradar ele, vou começar, sabe, ganhar a confiança dele. Aí uma hora ele vai olhar para ele e falar assim, acho que você merece, me dá 1 milhão. É assim, irmãos. Simples a coisa do reino dos céus, né? Perfeito. Perfeito. Com Deus ainda tem um negócio. Por mais que a gente tente agradá-lo para merecer, a gente tem que entender que não tem como merecer. Por mais que a gente tente, a gente não vai conseguir ser merecedor. Todavia, se a gente não tentar, aí pronto. Aí que não vem mesmo. Mas a gente tem que, pelo menos, se esforçar. A defesa dos pecadores todos pecam. Só que uns se esforçam e outros não. Outros desistem. O que se esforça, Deus já trabalha com a graça e... Maravilha. Sim. Agora, se você desistir, eu vou morrer mesmo. E morre. Agora, qual? O último? Que aí vai bater certinho lá, né? O último é em terra boa.
ele caiu em terra boa e deu fruto. E ainda o fruto multiplicou-se a 100, 60 e 30 por 1. E eu quero dizer, irmão, assim, ó, se você quiser, o que nós estamos explicando está lá no versículo 18. Sim. Você pode ler lá, que está lá tudo que nós estamos explicando aqui. Mas eu quero dizer uma coisa que não existe, que o pessoal muito fala. Esse daí, como que é os números aí? 100, 60 e 30 por 1. Os pessoal pega esse versículo e fala sobre prosperidade. Irmão, quando a pessoa fala isso para você, fala para ler direito. Não tem nada a ver, tá? Falando de pessoal, coração. Aquela assim, né? Mistura aquela coisa assim, com a medida que você dá, eles falam, né? Com a medida que você dá, você receberá até 100, 60, 30 por 1. Irmão, tá usando versículos que não tem nada a ver. O primeiro que fala que a medida que você dá, você receberá. É um versículo. A medida que Aqui é outro. Aqui é outro, que também não tem nada a ver com prosperidade, muito menos. O outro lá, que a medida que você dá, você pode até usar alguma coisa, mas aqui, aí a pessoa usa esses números, ele prega assim, irmão, faz aqueles esboços lindos, entendeu? E as pessoas começam a ofertar, porque ela vai receber 100, 60, 30 ou, né, por 1, né? Você deu 1, você pode receber até 100. Olha que maravilha. Eu dou R$1, ganho R$100. Então, se eu vou chegar na igreja, eu vou dar R$1.000, porque, né, eu já ganho 100 mil. O mínimo que eu vou ganhar é 30 mil. 100 vezes mais. O mínimo que eu vou ganhar é 30 mil, se eu der R$1.000 na igreja. Irmão, acaba com esse negócio aí, tá? Isso daí é conversa de quem quer gerar dinheiro de vocês. Tá? Sim. A gente tem que ofertar porque a gente ama a obra do Senhor, só isso. Agora, a pessoa, além de falar o que não é, ainda usa versículos errados para pregar, convencer. E aqueles que tá, que nem o primeiro lá, que só tá superficial, que caiu à beira à beira da estrada, que é só superficial, ele abraça. Ele abraça. Uma vez. Abraça. Aí a pessoa começa a viver um evangelho que dá dinheiro, vai fazer ela melhor, bem, ela vai ser salva. Porque o pessoal fala assim, se você que é os eleitos de Deus, é cabeça e não é cauda, né? Então você tem que viver o melhor e ter o melhor. Negativo, irmão. Isso não é o evangelho de Deus. Isso não faz parte do reino de Deus. O que Jesus está falando aqui não tem nada a ver com isso daí, não. Ele está falando produzir no reino. Sim. Né? E não para si mesmo. Colossenses, né, que a gente estava estudando esses dias, que fala assim que a pessoa faz culto para si próprio, né? A gente é isso daí. Complicado. A gente começa a ir para a igreja, prestar culto para o Senhor, para a gente ganhar as coisas e ser beneficiado. Agora, quando a gente faz as coisas para o reino, aí se a gente vai ganhar, que está falando aqui, se a gente sabe lá no céu como que vai funcionar, o que nós vamos ganhar, mas servindo de Deus, irmão, o que vir é perfeito, isso mesmo, não é a palavra que tinha que falar essa mesmo, perfeito, entendeu? Então deixa esses enganadores aí de plantão aí de lado e o negócio é buscar o Senhor, ir atrás das almas, adorar o Senhor de maneira poderosa. Fala de galardão aqui em Mateus 13:8. A salvação, a semente caiu em todo o coração e Deus deseja que todos sejam salvos, mas só 1/4 desses corações vai ser salvo, que é a boa terra, um bom terreno. E ainda nesse bom terreno, uns vai conseguir produzir mais com a mesma semente e vai receber um galardão do Senhor. Com a justiça do Senhor lá, ele vê pedra grande, pedra pequena, árvore da vida. Ele fala em Apocalipse, coroa da vida. Para alguns ele vai dar um outro nome no livro da vida e por aí vai. Mas galardão aí é com o Senhor. Mas nós temos que ser um bom solo para produzir a semente que Jesus lançou em nossos corações. E para isso ele semeou. Mas cabe a nós regar essa semente diariamente. E a gente usa quem? O Espírito Santo. Né? Sim, com certeza. Ele ficou para isso. Jesus falou isso, que tem que ir para que venha o seu Consolador. Então a gente tem problema, tem dificuldades, o Espírito Santo vai trabalhar na vida da gente. Entregar a vida totalmente a Deus. Que quem nos leva a Deus, irmãos, é o Espírito Santo. Entendeu? Então é isso daí. Uma das coisas que a gente vê que quando o inferno, que nós estávamos falando sobre o inferno, né? No estudo, saiu a presença do Espírito Santo, irmãos. Aí a tormenta toda. Quem não tem o Espírito Santo de Deus na vida, a vida da cabeça dele é totalmente judiada, entendeu? É sofrimento puro. Amém?
Totalmente. Essa é a palavra do Senhor. Glória a Deus. Que ela gere fruto, que ela frutifique em seu coração, que gere algo extraordinário segundo a medida do Senhor para a sua vida no dia de hoje. Fique com essa palavra em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe. Deixa para você, irmão. Procure agradar a Deus. Faça tudo que agrade a Deus. Se você tentar fazer o que agrada a Deus, você vai estar dando um passo lá na frente, entendeu? Agora, se você quiser agradar você mesmo, aí vai ser difícil, tá bom? É isso aí. Grande beijo, graça e paz. Até a próxima. Amém. Glória a Deus. Tchau, tchau. Tchau.